Mais um episódio sobre a origem dos heróis da Marvel. Vamos falar da origem completa de Namor, o Príncipe Submarino. Essa HQ, a Saga do Submarino número 1, foi publicado em 1988. Na história, o próprio Namor conta sobre a destruição de Atlantis quando ainda na superfície, como surgiu seu povo, a reconstrução de Atlantis e como ele nasceu e descende de duas raças. Vamos narrar tudo isso a seguir. HQ, a Saga do Príncipe Submarino número 1. O título da história é O Nascimento de uma Lenda. Destaca-se Namor como o primeiro herói da Marvel na Era do Ouro das HQs e dedica-se ao seu criador, o grande Bill Levert. A história dessa HQ é contada pelo próprio Namor, sobre a destruição e a reconstrução da Atlântida e sua origem. Vamos à história. Quando eu nasci, fui chamado de o Filho Vingador. Sou de dois mundos, mas não pertenço a nenhum. São muitos os contos escritos e sussurrados sobre mim, mas só eu posso saber qual desses contos são verdadeiros e falsos. Então vou contar a minha própria história, e que os homens possam me julgar pelo conhecimento e não a sombra de meia recordação. Milhares de anos se passaram desde que o continente da ilha chamado Atlantis veio abaixo. Durante muitas longas tardes, ela foi primeiro uma terra de bárbaros, mas o poderoso poder do mar enviou seus navios para o fim da terra. Nesse tempo, duas raças estavam em conflito, celestiais nascidos das estrelas e os deviantes loucos de ambição pela Lemúria que os desafiaram. Lemúria era a capital de Atlantis e os deviantes ocupavam o território da Lemúria. E finalmente, nessa guerra desigual, os poucos sobreviventes do chamado cataclismo lemuriano olharam tristemente e viram seus monumentos e miranetes desaparecerem para sempre sobre o mar Howley, levando com ele todas as pessoas temerosas que ficaram. Era uma vez um grande império. Atlantis nasceu há 1 milênio, quando o vulcão e o terremoto começaram a destruí-la. Ela pereceu em menos de uma semana. Tudo leva a crer que os deviantes na guerra com os celestiais foram os responsáveis pela destruição de Atlantis. Unidos igualmente, o rei e o plebeu. Na democracia final, a morte. Por 10.000 anos, crustáceos se acumularam sobre o fundo de Atlantis. E então uma nova espécie nômade apareceu nas águas escuras e geladas, o Homo mermanus, que são humanoides subaquáticos. Ninguém sabe de onde veio. Velhas lendas dizem que Netuno, deus dos oceanos, ofereceu a eles as guelras que os permitiram respirar embaixo d'água. Mas as lendas podem não ser verdadeiras, mas não importa. Eles venceram e conquistaram. Pegaram duro no começo do tempo, devido à vida precária e incompatível para o mar. Primeiro eles foram caçadores e coletores, então domesticaram os animais. E no final, alguns séculos atrás, eles se tornaram construtores também. Reconstruíram a cidade baseada na remanescente capital atlanteana, com as mesmas regras e sonho de Camus, o último rei do império na superfície. Eles levaram para si mesmo o nome de Camus e para seu povo a restauração da glória atlanteana em um novo e estranho ambiente. Mas os sonhos do império são sonhos que conduzem à guerra, sobre o mar e acima, naquele novo Atlantis, a imagem do rei Camus, no alto da tabuleta de pedra da lei e da paz. Seu primeiro ato realizado. À medida que os séculos passavam, outros povos bárbaros não civilizados comercializavam na cidade. 500 anos após Camus, um grupo de atlanteanos saiu para encontrar uma nova Lemúria. Lá adquiriram a coroa da serpente mágica dos dias pré-cataclísmicos. Em sua adoração ofereciam um réptil. Os atlantes sobreviviam reconstruindo e crescendo. E um grande ícone entre nossas torres nos lembra aquele que era o sagrado Netuno. Disseram que habitou entre nossos ancestrais na forma mortal. Muitos ainda oram a ele, mesmo hoje. Então, 80 anos atrás, Bárbaro de Escarca lançaram um ataque total aos Atlantes, e os longos séculos de paz se foram. Os invasores foram repelidos, mas a cidade ficou em ruínas, e o rei Imanur morreu em batalha, cercado por uma montanha de inimigos caídos. Takor liderou seu povo para uma nova terra, bem melhor e bem longe. Príncipe Takor era meu avô. Essa migração levou-os para o sul, para os mares gelados. Lá estabeleceram um império de paz e segurança por quase um século, abaixo do abrigo da capa polar, até a vinda do Oráculo, um navio quebra-gelo. O Oráculo, um nome bem escolhido pelos homens da superfície, viajava no ano de 1920 d.C., rasgando o Mar Negro congelado.
Ele vinha em busca de uma preciosa carga e equipamentos de resistência. Era um navio explorador. Seu comandante era americano. Capitão Mackenzie, estou implorando seu perdão. Mais uma vez, Sr. Destino. Você prometeu, senhor. É por isso que estou aqui. Você está aqui, homem. Por causa das suas habilidades de leitura da mente, me persuadiram. Pode haver alguma coisa no seu conto sobre uma raça extinta na Antártica, chamado os Antigos. Mas assumindo que eles existiram verdadeiramente, terão que esperar em sua sepultura um pouco mais de tempo. Agora nós temos que atravessar esses blocos de gelo que estão em nosso caminho. Não vou perder meu navio como o Shackleton fez em 14, ou ser morto como o britânico Scott. Leonard Mackenzie não era um demônio do mal. Todas as fadas poderosas que cresceram desde Atlantis o viam como ogre de pele branca, parecida com Astrid, uma serpente do mar com armadura cinza. Não, ele não era. Ele foi mais que um líder de homens, que sentiu a profunda responsabilidade pela vida dos comandados. E se a segurança e o sucesso de sua missão fosse destruir metade do continente antártico com o TNT, ele o teria feito inteiramente. Como poderiam saber que uma cidade de um século estava abaixo da massa de gelo? Ou que essa série de explosões causaria uma avalanche submarina que esmagariam inocentes e bebês? Tudo em nome do progresso humano? Ali, um grito desesperado. Vou ver quem falou. Guerreiro, abaixo dessa pedra caída, alguém está ferido. Tome cuidado, se o imperador souber que você está em perigo. Meu pai real me protege excessivamente. Um dia provarei a ele que sua filha pode manejar uma espada e um escudo. É o meu dever. Princesa Fen. Seu pai deseja que você venha a ele. Mas sou necessário aqui. Ele disse uma vez. Uma questão de urgência. Terminaremos aqui. O imperador chama. Eu sei. Com seu coração pesado, dentro da dor e do sofrimento que tinha testemunhado, a princesa Fen sai em velocidade pelas águas geladas em direção ao Palácio Real. Dificilmente ela teve tempo de notar as rachaduras recentemente formadas em sua fachada original, antes de olhar o problema, a visão de Tacor de Atlantis. Você chamou, eu vim. Mas meu lugar é com as pessoas nessa hora de julgamento amargo. Não. Há uma tarefa que você deve executar de suprema importância para o reino eterno. Fale, meu pai. Nossos cientistas analisaram o que aconteceu nesse dia não foi natural. Nesse momento estamos sem informações. Deve-se enviar uma expedição para buscar a fonte dessas explosões mortais. Eu vou liderar? Você está louca? Você acha que eu arriscaria a vida do meu único herdeiro por uma missão tão cheia de perigo? Você, minha filha, escolherá para ir os mais valorosos guerreiros de Atlante. Como você ordenar, pai. Mas Tacor não pensou na vontade da princesa Fen e por muito tempo nos recessos internos do Salão da Ciência. Sim, Alteza, preparei esta pequena quantidade da porção experimental que tinha lhe falado. O imperador quer que você me dê, bom Ikidon. Como o imperador desejar. Isso é tudo que há. E pode levar anos para recolhermos o suficiente das raras algas do mar para produzir mais. Uma única gota poderá permitir que um atlanteano possa respirar fora d'água por até 5 horas. Alteza, você está ingerindo a poção em você mesmo? Sim, Ikidon. E agora lembre-se, ordeno que você não fale nenhuma palavra ao imperador, ou mesmo que eu fui, até que eu volte com segurança. Assim que falou a princesa Fen, e nadou rapidamente para a superfície, e viu pela primeira vez um navio de uma raça estrangeira. Ela sentiu algum tipo de medo ao perceber que este navio deve ter causado a destruição do mundo abaixo, mas ela não reclamou. Ela sentiu apenas ódio e estava determinada sobre o acidente. Quando ela entra a bordo, mas quando entra, pare, quem vem aí? Bem, é segurá-la nos dentes como uma morsa. Então a princesa Fen fala na língua dos Atlantes. Solte-me, sou a princesa de Atlantis. Capitão Mackenzie, temos um intruso. Quero dizer que ela me pegou.